Hoy tenemos un culto especial. Todo domingo tenemos un culto especial, ¿no? Todo domingo. Ações especial foi da nossa. Glória a Deus, aleluia. Deus é bueno, Deus é maravilhoso e o Senhor tem cuidado de nós outros. Glória a Jesus, aleluia. Eu estou muito feliz, muito contenta, porque eu tenho visto a mão de Deus em minha vida, em meu hogar, em minha família. Deus está atuando, Deus está obrando e necessitamos crer cada dia. Cada dia, cada manhã que despertamos, temos que crer que Deus está obrando, que Deus está fazendo o impossível em nossas vidas, porque Ele é bueno, porque Ele é maravilhoso. Glória a Jesus, aleluia. Viemos aqui a ressaltar o nome poderoso de Jesus, que é sobre todos o nome. Quem é? Jesus Cristo, aleluia. Hermanas, hoy estamos aquí para declarar que Jesús todavía tiene poder para limpiar, restaurar y levantar a la mujer. Gloria a Deus, não somente das mulheres, mas também Deus tem o poder de restaurar, glória a Jesus, limpiar e levantar também aos homens. Glória a Jesus, aleluia. Vamos estar lendo, por favor, nesse vídeo, que busquem suas Bíblias em Lucas, capítulo 5, versículo 12 e 13. Vamos estar meditando em esta palavra nesta manhã. Glória a Jesus, aleluia. Lucas, capítulo 5, versículo 12 e 13. Por favor, coloque sobre os seus pés, os que podem, nesta hora, em reverência à palavra de Deus. Lucas, capítulo 5. Glória a Jesus, aleluia. Te adoramos, Senhor Jesus. Vamos ler então a palavra do Senhor. Todos encontraram? Sim. Amém. Glória a Deus. Sim. Em outra ocasião, quando Jesus estava em um pueblo, se apresentou um homem governo de lepra. Ao ver a Jesus, caiu, rosto em terra e lhe suplicou: Senhor, se queres, puedes limpar-me. Jesus estendeu a mão e tocou ao homem. Se quiere, dijo, queda limpio, e ao instante se levantou. Senhor amado, aleluia. Deus leio tua palavra que és viva de Deus. Agora pedimos que seja o teu Espírito Santo que abre aos nossos corações. Usa os lábios, abre nosso entendimento e que essa ensinança não seja palavra humana, senão semeia que produza fruto eterno. Em nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Podeis sentar. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. O tema que quero trazer hoje e compartilhar com a igreja é: Jesus quer e pode limpiar. Quando Ele toca tua vida, tudo cambia. Jesus quer e pode limpiar. Quando Ele toca tua vida, tudo cambia. É o único que pode cambiar a vida de um homem e de uma mulher é só Jesus. Só Jesus tem este poder de cambiar nossas vidas. Pode ser um homem mais pecador, mais perverso deste mundo. Quando Jesus decide obedecer e cambiar a vida deste homem,
que fazia as coisas mal, como traficava. Mas o Senhor cambiou a história deles. Hoje são presbíteros, outro é missionário, ganhando armas para o reino de Deus. Então, se quando o Senhor entra na vida de um homem, na vida de uma mulher, é para todos. Então, é o único que pode cambiar a vida de um homem e de uma mulher é só Jesus. Em o contexto de Lucas, no capítulo 5, quando nós começamos a ler desde o primeiro versículo, Jesus está iniciando seu ministério, predicando e sanando. E nos primeiros versículos do capítulo 5, nos mostra o chamamento dos primeiros discípulos de Simão, que era Pedro. Jesus disse para ele e os outros que eles não seriam mais pescadores de peces, senão pescadores de homens. E derramando tudo, seguiram a Jesus. Quando Jesus entra na vida de um homem, sua vida cambia por completo. E podemos ver que a vida desses homens que foram escolhidos por Deus, que Deus nos chamou para agora ser pescadores de homens. Eles não seriam mais pescadores de peces para alimentar os corpos físicos, mas seriam agora pescadores de almas. Dariam agora palavras que alimentariam seu corpo espiritual, suas vidas espiritual. Oh, aleluia! A vida daqueles homens não seriam a mesma nunca mais. E o versículo 12 diz que em outra ocasião, mira, não é isso, em outra ocasião, Jesus estava em um povo. Se apresentou um homem coberto de. Como estava esse homem, igreja? Como estava esse homem? Cheio de. Estava cheio de coberto de lepra. Não era uma machita. Estava cheio de lepra. A lepra representava vergonha, rechaço, exclusão. Nada queria estar cerca dele. A lepra na Bíblia não era só uma enfermidade física, senão também símbolo de impureza. Agora, trazendo para o nosso tempo atual de hoje, muitos não têm lepra na vida, mas sim em nada, heridas, traumas, culpa, depressão, baixa autoestima, medo, lepras invisíveis, rechaço, fracassos. Mas a boa notícia é que Jesus não rechaça, senão que estende sua mão. Jesus não rechaçou aquele homem que estava cheio de lepra. Ai, mas Jesus estendeu sua mão. Esse homem, ao ver a Jesus, cachou o rosto em piano. Isso lhe suplicou. Lhe suplicou. Mira a atitude que ele trouxe. Ele não veio de pé com orgulho, vendo o rosto em piano, reconhecendo sua necessidade. E como é maravilhoso quando nós outros entendemos essa humildade de reconhecer que Jesus é tudo para nós. De reconhecer que
todo. Leia. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias el corazón quebrantado y arrepentido. Aleluia. Los sacrifícios de Deus são o que, igreja? Espíritos quebrantados, ao coração que? Contrito e humilhado. Não desprezará tu. Eu falo. Agora vamos em Salmos 34, verso 18. Comigo? Salmos 34, verso 18. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Quem encontrou, por favor? 34, 18. 18. ¿Qué tal? Ya. Tenemos tres. El Señor está cerca del quebrantado de corazón y salva a los espíritus abatidos. Glória a Jesus. Cercando está Jeová a los. Aleluia. E salva a los. Aleluia. El quebrantamento não é derrota. É a porta ao milagre. Tua humilhação delante de Deus será a tua maior vitória. Mientras mais te postos delante do Senhor, mais alto Ele te levantará. Quanto mais nós vamos nos sujamos, é delante de Deus. Não é delante do homem, mas delante de Deus. Ele que pode nos exaltar. Solamente Ele. Mientras mais te postres delante do Senhor, mais alto Ele te levantará. El mundo desprecia a la quebrantada, pero Deus la abraça e la restaura. El mundo desprecia. Há pessoas que lhe encanta desprezar os mais humildes. Lhe encanta desprezar, não, ao mais sensível. Mas Deus restaura. Deus abraça. E quantos há venido hoje com o coração contrito? Levante a mão. Quem há venido hoje aqui com o coração contrito? Levante a mão. Quem há venido aqui hoje com o coração contrito? Oh, aleluia! Porque a palavra diz que Deus está cerca de ti. Deus está cerca de nós outros. Aleluia! Há quienes pensam que a humildade está na roupa sensível, em um sapato gastado, ou incluso em hablar assim, batido. Pero na Bíblia diz que a verdadeira humildade não é a aparência externa, senão a atitude do coração. É isso que é humildade. A humildade não é a roupa, não é o sapato, não é hablar, batido, não. Isso não é humildade. Há muitas pessoas que são assim, mas o coração é orgulhoso. Não é verdade? O coração é orgulhoso. Não sabe pedir perdão. Não sabe volver atrás. Não, isso não é humildade. Somente só na aparência. E é o que Deus conhece nosso coração. Muitas pessoas se enganam por fora. Como já me enganei bastante. Com pessoas por fora, os roubos, nós jovens sem enganação, jovens sem mulher de Deus, jovens sem. Mas me decepcionei bastante, porque não é aquilo, é o que carrega. E a Bíblia está em Lucas capítulo 18, versículo de 9 e 14, nos tem. Viram o recolhimento e vamos ver agora Lucas capítulo 18, empieza nos versículos 9 a 14, que habla sobre o fariseu e o publicano. Acompanha Lucas, diga a história. Lucas 18, 9 a 14. Vai falar sobre o fariseu e o publicano. Ya encontré. O fariseu
Se ler, vocês vão encontrar. Jesus declarou justo ao publicano, não ao fariseu. Não ao fariseu que se apresentava com humildade que não teria. Não ao fariseu que se apresentava que era um bom, como dizem no país, bueno, não. Mas o publicano, ele se encontrava diante da presença do Senhor, reconhecendo que teria pecado, reconhecendo que era pecador. Ele golpeava e dizia: ó Deus, tenha compaixão de mim, que sou pecador. Qual dos dois era para Deus ali? Qual dos dois que Jesus mirou e viu? Não foi o fariseu. E aqui vemos que ele é leproso, não viram com roupas bonitas, nem palavras elegantes, vendo rosto de guerra e Jesus no estúdio. Em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, 1 Samuel 16, versículo 7 diz: el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. El hombre mira lo que está afuera, mira lo que está delante de sus ojos, como yo quería ver. Yo estaba mirando afuera, porque yo pensaba que da mesma maneira que afuera essas pessoas era su coração, e ao engano. Então disse: pero Jeová mira o coração. Jeová não está mirando solamente afora, mas está mirando ao coração, onde nós outros não podemos entrar. Mas ele entra, ele mira, ele esquadrinha, como diz Davi: Senhor, esquadrinha o coração. O que é esquadrinhar o coração? Quem pode me dizer o que é esquadrinhar o coração? O que significa a palavra esquadrinhar o coração? Está pronunciando a palavra? Esquadrinhar o coração. O que significa essa palavra? Quando Davi disse: não esquadrinha o coração. Alguém pode dizer visto, analisado, mas também com uma lupa. E é isso que Jesus faz. Ele mira o nosso coração. Humildade não é como vistes, é como vives delante de Deus. Humildade não é falar bajito, é reconhecer a dependência do Senhor. Humildade não é aparência, é rendição de coração. Tu roupa não impressiona Deus, tu coração rendido sim. Não é ser tono de tu voz, é a sinceridade de tua oração que tocas do céu. É quando você chega diante da presença de Deus e tu rasgas o coração, e tu hablas o que está em teu coração. Quando tu digas: Senhor, eu não posso, Senhor, eu minha vida, Senhor, eu minha atitude, Senhor, eu necessito de ti, eu necessito da tua paixão, eu necessito do milagre, Senhor. Quando nós rasgamos nosso coração delante de Deus. Jesus não está buscando pessoas capazes, senão mulheres e homens de coração. Hoje não importa o pedaço vestida, importa como está no coração. Se vês rendida delante de Deus, Ele está aqui para levantar. Aleluia! Ele está aqui para levantar. E disse: mira, Senhor, se queres, podes entrar. Foi a resposta de Jesus. Quando ele disse: Senhor, se queres, podes entrar. Aqui está um reconhecimento de limites humanos. E disse: até aqui, Senhor, eu posso ir. A hora daqui para já
la tarde, ¿no? Nosotros estamos aquí escuchando, aprendiendo esta enseñanza, hablando sobre Satanás, ele tuvo ter la limitação. Deus disse para Satanás: até aqui, vai e toca. Deus deu uma ordem a Satanás: vai e toca no rock. Mas é só até aqui. Daqui para já não pode passar. Então, até o reino das trevas é limitado. Todos os outros somos livres. Então, este leproso, ele reconheceu de limites humanos e disse: até aqui. Esse leproso entendia: não está em minhas mãos, não está em minha força, não está em minha vontade. Ele já havia perdido o controle de sua situação. Estava dizendo: já não depende de mim, depende de ti, Jesus. Então, quando eu olhei isso, eu falei: que coisa tremenda. Quer dizer, eu já não dependo mais de mim. Já estou aqui, mas já não dependo mais de mim. Se tu queiras, tu me livras, tu podes me livrar. Aqui é uma grande ensinança como nós todos devemos regar delante da presença do Senhor. Por isso que lá na oração, Pai Nosso, Deus nos ensina como nós todos devemos orar, que seja a tua vontade. Porque muitas vezes minha vontade não é a vontade de Deus. Porque Deus quer o melhor para nós. E Deus é Deus do futuro. Deus está mirando lá à frente. Deus não está mirando a hora ou o presente, mas à frente, mais adelante. Então, ele estava dizendo: já não depende de ti, Jesus. Quantas vezes tratamos de resolver com nossas forças problemas em meu lugar, hijos rebeldes, heridas do coração, o fogo, que devemos reconhecer: não pode, só Jesus pode. Agora esse homem usou ele a sua fé pelo poder de Jesus. Ele não lutou pelo poder. Ele disse a Jesus: pode sim. Aleluia. Ele sabia que ele era limitado, mas ele tinha fé que Jesus poderia limpiá-lo. Sua única dúvida era sobre a vontade de Deus. Era sua única dúvida se era a vontade de Deus, se Jesus queria ou não. Então ele disse: se queiras. Era fé mesclada com entrega. Eu sei que tu podes, pero que sofrimento tem que a tua vontade. Mira, esse homem com essa enfermidade horrível, rechaçado, e mira, ele falou: eu sei que tu podes, pero que sofrimento tem a tua vontade. Espírito, tua vontade. A fé madura não exige confiança. Não disse: haz-lo a hora como eu quero. Senão, o milagre não depende de sua ansiedade, senão pelo querer de Deus. Não devemos fazer é entregar nas mãos do Senhor. El leproso não pôs condições, não negociou. Simplesmente se entregou. Se queres. Há muitas pessoas que estão vindo diante da presença do Senhor querendo negociar. Com Deus não se negocia. Ele haga como Ele queira, da maneira que Ele queira, quando Ele queira. O milagre não depende de nossa ansiedade. Não devemos fazer é se entregar nas mãos do Senhor. O leproso não pôs mãos, simplesmente se entregou. Essa atitude abriu o céu e Jesus respondeu. O que Jesus respondeu?
só depende de Jesus. Aí algo nas suas vidas aqui. E já não depende dos filhos. Não depende de nós, somente de Jesus. Amém. Hoje esse é o momento de alegria, Pai. É dizer para ele, Jesus, há uma hora mais, já que fica em jogo. Poderia ser, agora é contigo. Agora podemos ver o poder imediato, Jesus. Aí Lucas capítulo 5 e 13 diz, Jesus dijo, quero ser livre. Foi a resposta de Jesus. Quero ser livre. E ao instante, a lepra se foi livre. Quando Jesus decide obedecer, que nada nos detém, não há lepra, não há rechaço, não há crítica, não há passado que pode impedir o milagre. Quando Jesus disse, quero, el cielo se abre e la tierra tiembla. La voz de Jesus tem autoridade sobre tudo. Quando Jesus estende sua mão, sua história cambia para sempre. E aquele foi o dia que Jesus decidiu sanar, que Jesus decidiu limpiar aquele leproso. Aleluia! Oh, glória a Jesus! Aleluia! Oh, aleluia! E a voz de Jesus tem autoridade sobre tudo. Amém. Quando Jesus esteve sumando, sua história cambia para sempre. Quando Jesus disse que ele estabelecido, nada pode acontecer. E vimos o que se passou com aquele, com aquele que cagou o profeta para amaldiçoar o povo de Israel. Como se chamava? Acabe, não? Era Acabe. Como se chamava aquele? Não pagou ele para que ele fosse e amaldiçoasse o povo de Israel. Como? E não pode amaldiçoar o povo. Toda vez que ele ia amaldiçoar Jesus, então ele disse: olha, de hoje eu não pode amaldiçoar aquilo que Jesus já obedeceu aquilo de Jesus. Então, se não pode, quando Jesus decide sanar, quando Jesus disse que eres livre, nenhuma cadena pode atar. Quando Jesus decide sanar, nem o tempo, nem o inimigo pode deter. Não foi um processo lento. A palavra diz a um instante. A um instante. Não foi assim, agora um pouquinho, depois um pouquinho, e foi sanado nesse jogo. Não. Foi ao instante, quando Jesus estendeu sua mão, que coisa maravilhosa, para esse leproso. Ao instante, esse homem estava por sua perfeita. Não tinha mais a enfermidade do rechaço, não tinha mais a enfermidade da humilhação, não tinha mais, estava sano ao instante. Em um instante se rompeu a lepra, em um instante a vergonha se foi, em um instante veio a sanidade. Deus não necessita dias para cambiar tudo, só necessita de um instante. É de um instante, não necessita dias. Hoje, se Ele quer, Ele pode cambiar aquilo que tu necessitas hoje. E tu estás buscando hoje, Ele pode fazer. Esse mesmo poder está disponível hoje para ti. O mesmo Jesus que tocou o leproso está aqui. Seu poder não há cambiado. Sua vontade de sanar não há cambiado. E se Luís por ele também parar, levanta-te porque ele toca. E o toque de Jesus te restaura. Aleluia. Eu quero que todos essa hora coloquem sobre os seus pés. Amém. Glória a Jesus. E todos colocam sobre os seus pés nesta hora. Glória a Jesus. Aleluia. Glória, glória, glória.
Y el